Boa noite a todos. É com muita satisfação que estamos começando mais um bate-papo com a BES, essa oportunidade aí do mês de abril com outro assunto sobre proteção e a grata satisfação de ter a participação de vários colegas conhecidos aqui presentes conosco, prestigiando aí essa apresentação do Marcelo Silveira. A gente realmente vem fazendo esse evento mensalmente e cada vez que a gente consegue realizar mais um, é uma grande satisfação para todos. O mês passado nós estivemos aqui falando sobre fundações, com um renomado engenheiro aí de Recife, e a gente tem sempre buscado apresentar assuntos relativos à engenharia estrutural, tanto de alvenaria estrutural, proteção, concreto armado. A gente só não teve aqui ainda madeira, madeira a gente não teve. E nós sempre estamos buscando assuntos que interessem a nós engenheiros que trabalhamos com projetos principalmente. Mas já tivemos outros assuntos aqui também, como atenuadores de efeitos dinâmicos, né, em estruturas. Já tivemos aqui sobre também fabricação de blocos para alvenaria que atenda à norma de incêndio e também a norma de projeto estrutural em situações de incêndio. De forma que, realmente, cada vez que a gente vai realizando um novo evento, é uma satisfação muito grande para a gente aqui da Regional Aracaju. E dessa vez nós estamos aí com o engenheiro Marcelo Silveira, trazendo esse assunto sobre proteção. E, na verdade, a gente quer, antes de passar a palavra para o Marcelo, fazer um breve resumo aqui da sua formação e principais atividades profissionais. O engenheiro civil Marcelo Correia Alcântara Silveira, ele, ele foi formado pelo Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará, tendo concluído o curso em julho de 1980. O Marcelo também foi engenheiro do Departamento de Obras e Projetos da Universidade Federal do Ceará, UFC, de 1982 a 1991. Ele foi também professor do curso de extensão Edifícios em Concreto Armado da Universidade Federal do Ceará, UFC, em convênio com a Associação Técnico-Científica Paulo de Frontin, ASTEF. Foi professor da disciplina de concreto protendido do curso de pós-graduação da Unifor. É professor convidado do curso de pós-graduação do IDD, na disciplina de concreto protendido. É professor também da disciplina de concreto protendido no INAEP, né, Instituto Nacional de Estruturas Protendidas. O Marcelo também é sócio do Escritório Técnico de Projetos Estruturais MD Engenheiros Associados, com sede em Fortaleza, aí no Ceará, e tendo filial em Niterói, no Rio de Janeiro. Projetou mais de 2.000 obras em concreto armado e protendido e presta consultoria em diversas obras de importância, tais como o canal de irrigação do Açude de Castanhão, do Metrofor, metrô de Fortaleza. Projetou a reforma e ampliação do Estádio Castelão, né, em Fortaleza, Ceará, para a Copa das Confederações de 2013 e Copa do Mundo de 2014. Projetou também a estrutura de concreto do Centro de Formação Olímpica de Fortaleza, do Ceará. Projetou a estrutura de concreto do Estádio Municipal de Horizonte, também no Ceará. Centenas de edifícios projetados utilizando a técnica do concreto protendido, tendo, a partir de 1987, utilizado com frequência a proteção não aderente com cordoalhas engraxadas. Projetou as estruturas de concreto protendido do Shopping Center Manajoara, em Manaus, Amazonas, do Parque Shopping Belém, Belém do Pará, do Patel Shopping Olinda, em Olinda, Pernambuco, e do Shopping Center Iguatemi, fase 6, em Fortaleza, aí no Ceará. Projetou a estrutura do edifício BS Design,
e que agora, recentemente, nós tivemos o prazer de participar lá do evento da Regional de Fortaleza e pudemos, assim, averiguar a beleza desse empreendimento que foi feito lá em Fortaleza, cujo Marcelo, juntamente com o Calixto, né, foram os principais projetistas aí dessa parte metálica e estrutural de concreto armado e protendido. Ao longo dos anos de 2002 e 2003, projetou a estrutura de concreto de 6 edifícios residenciais em Lisboa, Portugal, e em 2012 as estruturas de concreto de 2 empreendimentos de edifícios residenciais no Algarve, em Portugal. É membro do CB2 e do CB18, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. É membro do Instituto Brasileiro de Concreto, Regional do Ceará. É membro da ABS, Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, e diretor regional. Ele foi diretor regional no período de 2019 e 2020. Também o Marcelo Silveira é membro da Academia Cearense de Engenharia, ocupando a cadeira de número 38. Participou em maio de 2002 da primeira convenção do PTI, Post-Tensioning Institute, em Santo Antônio, Texas, Estados Unidos. Vencedor do prêmio Talento em Engenharia Estrutural da Gerdau ABS de 2013, na categoria Obras Especiais com a Arena Castelão. Também do prêmio Talento em Engenharia Estrutural de 2015, Gerdau ABS, na categoria Obras Industrializadas com o Iguatemi Fortaleza. Menção honrosa do prêmio Talento em Engenharia Estrutural em 2016, na categoria Obras Especiais com o projeto das torres para energia eólica com 100 metros de altura para as máquinas Suzilon, e vencedor do prêmio Talento em Engenharia Estrutural de 2019, Jardal ABS, categoria Destaque do Júri, melhor obra do ano, com o edifício BS Design, localizado em Fortaleza, no Ceará. O Marcelo também foi vencedor do prêmio de construção 2013 do Ciduscom Ceará, na categoria Tecnologia e Qualidade. Vencedor do prêmio Francisco de Assis Basílio, de 2000, do Ibracon, Instituto Brasileiro do Concreto. Bom, meus amigos, então, nós estamos aí com a dificuldade técnica da câmera do Marcelo, está no notebook em casa aí, e houve essa dificuldade, mas a gente já compartilhou aqui a tela, está funcionando tudo muito bem, o compartilhamento, a gente só não vai ver o Marcelo falando, mas o microfone dele está sendo bem audível, vai dar para a gente participar sem problemas. Então, aí tem a honra de passar a palavra aí para o Marcelo Silveira, começar a apresentação. É com você, Marcelo. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Adelson pelo gentil convite para a gente participar desse debate hoje. Não é uma conversa, né? A gente vai mostrar um projeto e conversar aqui sobre estrutura protendida, né? Eu peço desculpa aí por ter dado esse problema técnico, mas é porque eu ia apresentar lá no meu escritório. Mas, infelizmente, às 18 horas, lá no prédio é liberado alguma reforma. Quem for fazer alguma reforma, e nós ocupamos o 11º andar, e o pessoal do 10º andar começou lá com furadeira, com pancada, carro quebrando, abrindo porta lá, então ficou um barulho que ficou perturbando lá, e eu tive que me deslocar correndo aqui para casa, cheguei a tempo, graças a Deus, mas aí a câmera do meu laptop aqui deu um problema, não vamos conseguir apresentar, mas a gente já fez um teste aqui, a apresentação em si tá ok, então vocês me desculpem por essa falha, mas a gente consegue, o áudio tá bom, o Adelson já viu isso, a Elaine, eu acho que a gente pode começar. Vamos lá, Adelson, podemos começar? Marcelo, você pode Posso compartilhar, compartilhar, né? pode com Pronto. som, né? Pode ter algum áudio aí, com o vídeo com áudio, né? E aí compartilhe com som. Já está na apresentação aí, estamos vendo. Conseguiu ver? Ok? Então vamos lá. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ao longo aí, pode interromper sem problema, não precisa chegar lá no final, não. Mas o tema que a gente vai conversar hoje é a utilização da proteção em vigas de transição de edifícios. O caso do edifício BS Flower. Esse edifício, aí o BS aí é o mesmo BS, a mesma incorporadora do BS Design, esse edifício que o Adelso citou ainda há pouco, e onde foi o nosso encontro regional aqui de Fortaleza. Então, essa empresa, a BS PA, ela é incorporadora e ela é uma empresa muito vanguardista, ela gosta de trabalhar, o dono dela, o doutor Beto Studart, ele é uma pessoa
que gosta de desafios, gosta de estruturas bonitas, arquiteturas bonitas. Então, é uma construtora que a gente, uma incorporadora que a gente tem a oportunidade, de fato, de trabalhar em projetos mais arrojados. Então, o edifício BS Flower, ele é um edifício de apartamentos, tá certo? Aqui está sem passar. O que é que houve aqui que travou aqui meu... Certo, Marcelo. Vai no teclado mesmo, não? Eu estou tentando pelo teclado, mas... Ah, passou. Agora destravou. Bom, então a descrição do edifício, né? O edifício ele é o seguinte, ele é um edifício residencial, tá certo? Ele fica localizado em Fortaleza, na esquina das ruas Paula Ney e Barbosa de Freitas. Essa rua, ela fica num bairro bem residencial, tá certo? E ele tem uma característica que, pela Rua Barbosa de Freitas, existe uma grande praça, que é uma praça chamada Praça das Flores, certo? Então, lá você tem, é muito arborizada, a cidade de Fortaleza ela não é muito arborizada, mas essa praça é muito arborizada, ela é muito agradável, é um local de que tem muitos espaços diferentes para a pessoa passear, tem quadras também para a criança brincar, para futebol de salão, tem muitos boxes de venda de flores, de jardins, etc. Então é muito agradável a praça. Então esse edifício é composto por um embasamento que tem 3 subsolos, e um pavimento térreo. E a superestrutura dele é composta por 3 sobressolos de garagem, um pavimento de lazer, 19 pavimentos tipo e um rooftop. E o ático é a coberta, casa de máquina e caixa d'água, então é um edifício relativamente comum, né? E outra coisa, a altura dele, ele só são 86,36 metros, então não é muito alto, né? Então, à direita, dá para a gente perceber aqui um esquema vertical, né? Um esquemazinho vertical gerado aqui pelo TQS, né? Então, aparentemente, assim, é um edifício bem comum, tá certo? O tipo de estrutura dele é uma estrutura em concreto moldado em loco, é protendido com cordoalhas engraxadas, né? Então, essa solução, essa tipologia de laje, a gente usa com muita frequência aqui no estado, tá certo? Então, a maioria dos edifícios que a gente faz sempre, a gente usa lajes nevuradas, que é esse tipo aí, sem vigas, né? Pelo menos com o mínimo de vigas possível, e usando a proteção com cordoalha engraxada. Então, a laje de lá, que ela foi utilizada, é esse sistema Pavi Plus, né? Que é um sistema que ele é composto pelas cubetas recuperáveis, e que o entre-eixo delas é 61 centímetros, né? E a distância entre as nevuras, a distância livre, a distância inferior, que é a maior, são 48 centímetros, tá certo? Entre nevuras. A espessura total da laje é 20 centímetros, sendo que 10 de cubeta e 10 de capa. Esse 10 de capa por conta do fogo, né, que no caso aí são 90 minutos, então a espessura mínima para você garantir o fator corta-fogo da laje tem que ser 10 centímetros. A estrutura com FCK dos pilares é diferente das lajes, tá certo? Então, as lajes pegou um FCK, os pilares outro, por questões mesmo de escolha, devido a gente tentar reduzir a dimensão dos pilares, adequar ao projeto de arquitetura, então houve a opção por 2 pilares, ou 2 FCKs. E no caso da laje, da viga de transição, que a gente vai mostrar, o concreto que a gente usou lá foi concreto protendido, mas com as cordoalhas aderentes, o sistema foi aderente na via de transição, nas lajes com sistema não aderente, e no caso das vigas de transição, sistema aderente. Essa aqui é um esquema genérico das lajinhas nevuradas, né? Quando a gente vê a espessura da laje aqui com 20, capa 10, 10, aqui um arremate junto às vigas, um detalhe como é, aqui em planta, tá certo? Então, isso aqui é o detalhe genérico da laje nevurada que a gente usou lá. O pavimento tipo desse prédio, na verdade, ele não tem variação dentro do pavimento. A variação dele é nas varandas, tá certo? Aqui nas fachadas, ele tem umas variações que o arquiteto fez para dar uma bossa na fachada, mas ele é uma planta bastante simples. É um L, tá certo? Um L de cabeça para baixo aqui, ó, um L. Nós temos uma caixa de escada e elevador centrada aqui, por causa de distância, né, para os últimos apartamentos. Ele foi colocado nesse vértice do L. E a modulação de vãos aqui é na ordem de 8 metros, certo? Então, a gente tem faixas maciças nessa direção aqui para concentrar cabos nessa direção. Nessa aqui os cabos são distribuídos e aqui inverte. As faixas são nessa direção vertical e os distribuídos são nessa direção. Então, o layout de cabo é o layout de direção
concentrado numa direção, distribuído na outra. Então, é um edifício simples, tá certo? Com vãos, modulação de vãos de 8 metros e a lajezinha de 20, sem muitos problemas. Aqui eu dei uma ampliada aqui só para a gente pegar a perna superior do L, né? Onde dá para a gente ver melhor aqui, né? A distribuição, ó, o maciço, onde os cabos vão estar concentrados aqui, e na vertical os cabos vão ficar distribuídos. No próximo slide, a gente mostra a perna inferior, tá certo? Que os cabos vão estar concentrados nessa direção e distribuídos na direção horizontal. Então, é uma planta bastante simples, sem maiores problemas. O subsolo 2, tem 3 subsolos, né? O subsolo 3 está sobre o chão, então lá embaixo apenas um piso apoiado no solo, sem grandes problemas. Já o subsolo 2, ele pega o terreno inteiro, né? Aqui na frente tem um pequeno recuo aqui, mas ele pega praticamente inteiro, foi usado cortina de contenção em estaca escavada, e dá também, a modulação de vão é essa mesmo, na ordem de grandeza de 8 metros, e usando também a mesma solução de laje nevurada, protendida com cordoalho engraxada. Agora a gente vai ver aqui a implantação do prédio e ver o que é que aconteceu com esse edifício que acabou se tornando uma coisa fora do normal, né? Aqui a gente vê a implantação do prédio, pavimento térreo, tá certo? Aqui é a Rua Paulo Aney, aqui é a Barbosa de Freitas, e a Praça das Flores ela se encontra aqui. Então, esse paisagismo aqui ele foi pensado da seguinte maneira: o arquiteto, juntamente com o Dr. Beto, o dono da incorporadora, a ideia deles é integrar isso aqui à praça. Então, a pessoa passa a rua, mas isso aqui fica tudo aberto, tá certo? Então, não tem nem muro aqui, você tem acesso, as pessoas vão ter uma convivência dessa área aqui com o espaço público, inclusive com a praça, que está aqui do lado. Então, o que acontece? Inicialmente, a gente, levando em consideração esse módulo de 8 metros, juntamente com o arquiteto, para pegar esse L aqui da perna horizontal aqui do prédio, existiam esses pilares, né? Tem pilar aqui, pilar aqui, pilar aqui, pilar aqui, seguindo o vão de 8 metros. O que é que acontece? Quando você olha aqui a fachada do prédio, isso aqui são os sobressolos de garagem, você vai ver esse pé direito, que isso é um pé direito quádruplo, né? São 4 pavimentos, com esses pilares aqui no meio, né? Então, tá aqui os pilares, vai ter pilar aqui na ponta e esses pilares aqui. Então, o que acontece? Um belo dia, né? Isso aqui a gente já estava até desenvolvendo o projeto, até que um belo dia o, o, o nosso contratante, né? O doutor Beto, me ligou dizendo o seguinte: Marcelo, ele me chama de Marcelinho, Marcelinho, aqueles 4 pilares lá, eu não quero aqueles pilares, não. Eu quero tirar aqueles pilares, deixar só o da ponta, isso aqui, eu quero que o vão fique livre. Aí eu disse assim, olha, poder pode, agora tem que, na engenharia a gente pode, tem solução para tudo, só que vai ter um custo para isso aí, para a gente tirar, porque nós vamos ter que criar uma viga de transição nesse pavimento, para esses pilares virem lá de baixo, sumirem aqui e passar em frente, né? Então, se a gente olhar aqui o modelo estrutural, gerado aqui pelo TQS, a gente tinha esses pilares, tá aqui os pilares, né? Tá aqui eles, né? Outra posição, e simplesmente esses 4 pilares ele queria tirar fora. Então a gente disse, bom, então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um estudo, vamos ver quanto é que vai custar isso, e passa os custos para a sua engenharia aí para ver se cabe no bolso. É combinado, né? Então a gente fez esse estudo e a gente pegou, tá aqui uma planta desse pavimento, tá só voltando aqui só mais uma vez. Nós fizemos um estudo de maneira a tirar esses 4 pilares, eles vinham lá do subsolo, paravam aqui, sumiam e apareciam de novo em uma viga de transição, que é essas 2 vigas que a gente criou. Aqui tem uma grande viga, que é a viga V3, tá certo? A viga V3 tem 350, 3,5 metros por 250 por 2,5 metros. Essa outra viga aqui, que é a viga V5, tem 290 também por 2,50. E fizemos as contas, verificamos quanto é que ia ser os quantitativos disso aí, e passamos para a incorporadora. Eles fizeram as contas lá e disseram, vale a pena, podemos tocar para frente. Então, de estudo, passou então a gente a desenvolver o projeto, e aí foi quando começaram, de fato, a gente a ter as dificuldades e os desafios para poder vencer esse grande vão, que aí passou a ser esse vão daqui para cá, são 3 vezes 8, né? Então, um vão de 24 metros, onde esses pilares morreriam lá no térreo e nasceriam novamente aqui na altura dessa laje do lazer. Agora, para complicar mais a coisa ainda, o arquiteto, essa região bem daqui, ela tem garagem, tá certo? Na parte do pavimento de baixo, que esses são sobressolos. Então,
Como essas vigas têm altura de 2,50 m, o que é que acontece? Quando chegasse nesse trecho aqui, que embaixo dessa laje tinha garagem, não cabia os carros. Então, o arquiteto foi decidir, bom, então nesse trecho aqui, as suas duas vigas de 2,50 m, elas têm que ter só 1,50 m. Então, o que é que nós tivemos que fazer? Nós pegamos e fizemos uma variação na altura da viga. Está aqui, a viga vem com 2,5 m, ela chega aqui, tem uma espécie de uma bísula, né? Ela vira uma viga mais baixa, de maneira que aqui eu fico só com 1 m e aqui sobrou espaço, 2 m e alguma coisa para caber os carros, né? E, por outro lado, voltando àquele slide anterior, para isso poder passar e alojar as cordoalhas e tudo mais, nós tivemos que enlarguecer a viga, certo? Então, ela além de mudar a seção na vertical, ela enlarguece essa viga V3 para poder a gente poder alojar as armaduras e alojar a cablagem. Então, aqui é uma seção transversal nesse pavimento, né, das duas vigas, no meio do vão, e o prédio ficou assim, né? Aquele mesmo modelo, agora só que aquela altura anterior isso aqui era baixinho, era uma altura de 20 centímetros, ficou esses vigão aí, que são as vigas de transição. Tá, aqui o arquiteto compôs essa viga aqui na frente para arrematar, mas aqui estão as duas vigas variando a altura delas lá atrás, né? Voltando aqui para a altura de só de 1 m. Então, aqui ficou agora o modelo estrutural de acordo com como o projeto foi desenvolvido a partir de então. Aqui, ó, a gente tem uma foto. Essa foto aqui foi tirada, está com um pouco mais de 1 mês, são 2 meses atrás, que essa palestra aqui foi apresentada lá no encontro da gente. Até quem apresentou foi o Alexandre, nosso sócio, mas essa foto aqui foi tirada uns 2 dias antes do encontro. Então, bem recente, né, com as duas vigas de transição. Inclusive, na semana seguinte, o pessoal pôs forro aqui, né? Eu até brinquei, disse, rapaz, ninguém devia botar forro aqui, não, devia botar um forro de vidro, para a gente ficar vendo essa estrutura, que o forro agora vai fechar, ninguém vai ver essa estrutura aqui aparente, né? Mas essa aqui são as vigas, as duas vigas de transição, né? E aqui é uma perspectiva eletrônica de como vai ficar, né? Aqui do lado a gente tem a Praça das Flores, que é a praça que eu falei que a coisa se integraria para cá, ó, aqui é tudo aberto, e aqui é como o prédio vai ficar. Esse trecho todo aberto, né? Só vão ter esses dois pilares aqui que vão ficar dentro da vegetação aqui, a gente nem percebe, e aqui tudo livre, né? Então, e aqui nós vamos ter aquele pavimento que tem aquela viga de 2,50 m de altura. Bom, então, assim, esse aí seria o esquema estrutural e como foi concebido, mas só que isso aí tem muitos pontos de destaque que a gente tem que falar e colocar, que foram os desafios para fazer o projeto e para o desenvolvimento do detalhamento. Então é o seguinte, essas duas vigas, viga V3 e V5, tem dois vãos, mas o principal são 25,50 m. Então, de eixo dos pilares de apoio são 25,50 m. Nós tivemos que fazer o seguinte, para poder, como isso aí acaba sendo uma fundação elevada, né? Nós tivemos que fazer um controle muito rigoroso das deformações que essas duas grandes vigas vão sofrer ao longo do tempo, no início e lá ao longo do tempo, com as deformações ao longo do tempo, as deformações diferidas, né? E isso foi realizado através do controle e do dimensionamento da proteção, tá certo? Então, foi utilizada a proteção não aderente na estrutura, como eu já tive a oportunidade de falar, mas essas duas vigas de transição a gente teve que fazer com proteção aderente. A escolha da proteção aderente não é por conta de que não é possível fazer com a solução não aderente. O problema é as ancoragens. Porque o que acontece é o seguinte: no caso da proteção não aderente, as cordoalhas as ancoragens são monocordoalha. Cada cordoalha tem uma ancoragem, tá certo? Então, para poder você alojar essa quantidade muito grande de ancoragens, não ia caber fisicamente, já que a gente temos 360 cordoalhas nessa viga maior, na V3. Então, não havia espaço físico para você botar isso lá. Então, nós adotamos cabos aderentes, composto cada cabo por 12 cordoalhas, e aí você tem uma ancoragem parruda, né? Uma ancoragem só que vai alojar todos esses 12 cordoalhas, e aí você acaba tendo espaço físico para alojar todo mundo. Então, outro problema, né? Como a obra vai subindo, você não pode aplicar a proteção toda de uma vez. Então, o que é que você tem que fazer?
você tem que fasear essa proteção. Você tem que ir aplicando a proteção à medida que você vai executando os pavimentos, né? Então, essa proteção tem que ser faseada e ela é executada à medida que a estrutura foi sendo executada. Então, a solução para as formas de escoramento devido às grandes dimensões e as vigas de pé direito quádruplo é outro problema, porque para se executar essas vigas com esse volume de concreto todo, a viga V3 tem 270 metros cúbicos de concreto, então é um peso assim fenomenal, né? E isso é uma altura muito grande, então teve uma especial atenção, quem fez esse escoramento e as formas aí foi da SH, projeto muito bem feito e que foi, eu vou mostrar daqui a pouquinho as fotos na obra, né, como é que foi montado isso, o projeto foi da Márcia Albuquerque, da SH, levando em consideração toda essa carga toda de volume de concreto e essa altura, então foi uma coisa muito, muito bem estudada. E outro problema, controle de temperatura durante a concretagem que foi realizada, a concretagem foi realizada cada viga em etapa única. Por que isso, né? O nosso consultor aqui para o controle tecnológico, o professor Eduardo Cabral, da UFC, ele inicialmente ele faz um trabalho de determinação do traço, né? E a gente, nesses volumes de concreto elevados, você tem que ter cuidado com a temperatura para evitar, e ainda mais aqui, que é muito calor, né? No Ceará, muito quente, venta muito, então é aí que o negócio complica. Então, o que acontece? A gente tem que limitar a temperatura a 5 graus no máximo na hora do lançamento do concreto, para evitar problema com a atingida tardia. Então, o Eduardo deu uma sugestão para a gente de concretar isso em várias camadas, né? Fazer uma camada, deixava esfriado. Só que isso não é possível, porque quando a gente tem essa proteção, ela é uma proteção muito, muito forte, né? Tem muita carga de proteção ao longo do eixo da viga. Então, a gente corre um risco muito grande de desplacamento, de deslizamento de uma camada dessa para outra. Então, nós condenamos evitamos esse tipo de solução por causa desse tipo de problema. O que a gente poderia fazer era a duelas, na vertical, mas não foi possível por causa da densidade de armadura muito grande, era inviável a questão da forma. Então, nós passamos aí o problema para o Eduardo. Eduardo, depois de muitas reuniões, a gente ia e voltar, reunião na obra, junto com concreteira, junto com o pessoal da execução da estrutura, que foi a WR. Então, chegou-se a um valor para o traço, né, um cimento adequado, os aditivos adequados, e o Eduardo deu a solução e foi concretado de uma única etapa, e deu tudo certo, né? Foi feito o controle da temperatura, com instalação de termopar e tal, mas graças a Deus correu tudo bem. Aqui é um modelo da estrutura só do pavimento, né? Onde a gente mostra aqui as vigas mais altas, é um 3D aqui só para a gente ter uma ideia. Na verdade, esse pavimento tem mais de uma transição, ele não tem só essas transições, do lado de cá também tem outras. Só que são transições menores, então até essas transições daqui, elas foram feitas com cordoalho engraxado. Então essas aqui não são muito, assim, pavimento lá dos tipos, vão cair aqui, vão ter transição, mas não tão importante quanto essa. Então, essa aqui eu não estou nem mostrando, que essa aí é uma transição convencional, digamos assim. Aqui nós fizemos os estudos, né, das deformações, com a proteção aplicada e a carga toda do prédio já aplicada aqui, e no tempo que a gente chama de tempo zero da proteção, para poder verificar como é que essas deformações iam ocorrer, e depois no tempo infinito, né, ao longo dos anos, já com as perdas totais da proteção, com encurtamento de concreto, fluência, etc., essa coisa toda, né, para poder a gente verificar. Então, se vocês perceberem aqui, esses pontos aqui são pontos que eles são, digamos assim, de problema no próprio modelo, que é problema de elementos finitos, ele dá tipo uma amassada aqui, mas na verdade ela vai deformar esse azul aqui, né? Então, deu uma deformação de 5,8 centímetros, depois com as deformações ao longo do tempo, tá certo? No restante aqui, as deformações são praticamente nulas, né? Quase não tem nada. Esse detalhe aqui é um detalhe da viga de proteção, tá certo? Da V3, mostrando aqui a V3. Ela com aquela inércia variável, ela vem com essa altura diminui, aqui a armadura passiva, estribos de vários ramos, verificados necessariamente, etc. Tal. E aqui a gente tem os cabos, né? Então, esses cabos foram cabos aderentes, né? Compostos por 12 cordoalhas para cada cabo. E aqui a gente tem, ó, eu vou mostrar um slide maior aqui, porque tem uma detalhe. Isso aqui é exatamente o faseamento, tá certo? Então, vou passar para o próximo slide. Aqui, ó.
um detalhe lá, que eu tenho as elevações dos cabos. Este ponto aqui é uma vista da distribuição das ancoragens ativas, né? Que as ancoragens ativas estão nessa ponta aqui. Essa aqui é das passivas. As passivas são em laço, né? Armadura, a ancoragem em laço. E aqui você tem o faseamento, né? Isso aqui é onde a gente vai mostrando o faseamento. Então, eu tenho tudo determinado aqui. Então, fase 1, né? Fase 1 vão ser puxados 5 cabos, tá certo? E isso aqui vai ser protendido na hora que eu tiver o pavimento do lazer, e ele vai protender com o lazer, e quando tiver no terceiro pavimento, a gente vai passar para a fase 2. Então, quando for executar o quarto pavimento, eu tenho que aplicar a fase 2. Então, como é que seria isso aqui, ó? Aqui nessa cabeça aqui da laje, ou da viga, a gente bota exatamente a fase e qual cabo puxar. Então, por exemplo, esse cabo bem daqui está marcado com um 3. Então, esse cabo aqui vai ser na fase 1 e o terceiro cabo a puxar. O primeiro vai ser aqui. Então, vai ser fase 1, cabo 1. Aí eu tenho, bem aqui embaixo, fase 1, cabo 2. Aqui, fase 1, cabo 3. Aqui, fase 1, cabo 4. Fase 1, cabo 5. E fase 1, cabo 6. Então, vocês veem que é uma distribuição simétrica, né? A gente vai puxando de maneira que é simétrica, é para não entortar a viga. Se você puxar só de um lado, né? A viga pode entortar na horizontal. Então, você vai fazendo isso. Aí depois, quando chegar a segunda fase, é quando eu for fazer o quarto pavimento. Então, a fase 2 vai segurar o quarto até o sexto pavimento. Então, a fase 2. Aí vem cabo 2, aqui, fase 2, cabo 1. Fase 2, cabo 2. Fase 2, cabo 3. Fase 2, cabo 4. E assim vai. Então, o que é que acontece? Quando chegar a sétima fase, vai ser quando eu for executar o 19º ao topo, tá certo? Então, quando a gente faz essa primeira proteção aqui, a gente tira toda o escoramento, porque a estrutura já se segura e ela vai segurar até o terceiro pavimento. Para construir o quarto pavimento, a gente faz a proteção da fase 2, e aí vai. Então, assim, na verdade, para a gente liberar para que continue a obra, né, cada fase dessa aí é feito o seguinte: você protende, aí você mede os alongamentos direitinho, injeta e corta os cabos, né? Porque você tem que injetar, essa parte aí ela tem que ser injetada. Então, a liberação para a execução, então você fica uma coisa bem coordenada para poder não ter interrupção na execução e, ao mesmo tempo, a coisa ir sendo protendida, feita a injeção, né? Então, a gente só liberava quando a injeção estava completa e cabo cortado. Aqui tem algumas imagens de obra, né, onde a gente pode ver nessa daqui, olha só, olha o tamanho de uma armadura dessa, a viga toda armada, é um operário lá dentro, né, que está fazendo conferência. Então, a viga tem 2,5 metros de altura, para direito, né, de viga. Aqui tem um detalhe das ancoragens em laço, tá certo? As ancoragens em laço. E aqui eu coloquei uma figura aqui mostrando a montagem aqui do Paviplus lá nos pavimentos, né? Então aqui eu tenho cabos concentrados, aqui eles não tinham distribuído ainda os outros cabos na outra direção, não. Mais foto de obra. Essa foto aqui, ó, foi quando a ASH começou a montar. Aqui a gente está vendo o pavimento térreo, embaixo aqui tem 2 andares de garagem, subsolo. E aqui eles começaram a montagem das torres para pegar aquelas vigas imensas, né, de transição. Aqui já é outra foto com ela um pouquinho mais em cima, né? E aqui a gente vê a Praça das Flores. A Praça das Flores fica aqui, né? Então, essa parte que vai o térreo aqui vai ficar integrada aqui com a Praça das Flores. Aqui já era outra fase, que a gente já tem o escoramento já chegando lá na altura do lazer, e o pessoal montando, fazendo a montagem das armaduras dessa viga aqui, que essa aqui é a viga V4. Né? Aqui tem outro ângulo, lá já em cima, eles já tinham jogado aqui a armadura da 4, a 3 aqui do lado, né? Aqui é uma vista superior, né? A gente tem condição de ver aqui o L do prédio, né? O L é esse aqui, ó, o L. E aqui o escoramento estava todo pronto, né? Aqui já vão lançar o assoalho aqui desse pavimento. Aqui do outro ângulo, aqui é a Praça das Flores, né? Mais uma vez aqui mostrando, ó, figura aqui feita, ou foto feita por drone. E aqui é o seguinte, esse escoramento ele foi levado até o último subsolo, porque o pavimento térreo não foi projetado para pegar essa carga toda, tá certo? Então,
a laje do térreo e a laje do subsolo. Aqui é o último subsolo. Eles foram todos escorados, então escorados até chegar no último subsolo, porque essas lajes não foram projetadas para pegar essa carga, tá certo? Aqui é no pavimento térreo, foi colocado esses perfis, né, para poder distribuir a carga sobre a laje do térreo, mesmo ele estando escorado embaixo, mas não aplicou-se os pontaletes direto na laje, então foi feita essa distribuição. Isso aqui foi estudado lá pela SH, em comum acordo com a gente, verificando a pressão que ia distribuir sobre a laje para não causar dano. E aqui a gente vê, essa aqui é a viga 3, né? Aqui é a vizinha dela. Aqui essa viga estava sendo montada e não tinha sido ainda colocada a lateral. Aqui já tinha sido colocada a lateral da viga e todo com os tirantes, né, para a viga não abrir. Ela é uma forma muito, muito pesada, né? E vocês têm noção aqui, ó, isso aqui tem 2,5 metros de altura, né? Esse corredor entre uma viga e a outra. Aqui é uma vista inferior, depois que já se tinha eliminado o escoramento, estava acabando de tirar o escoramento aqui, tá certo? Ó. Então a gente vê as duas vigas, aqui a laje nevurada, pavio plus, tá certo? E aqui a foto dessa mesma condição, aqui do outro lado da rua, da Paulanês. Vocês percebem que o prédio está subindo, né? Aqui está sendo executado, não tem mais escora aqui embaixo, né? Então, no momento que a gente deu essa proteção, liberou a fase um, fez a injeção, cortou cabo, então ela começou a subir sem escoramento. Aqui ela vai até o final. O problema foi exatamente a gente acompanhar com muito rigor a questão do faseamento da proteção para poder a estrutura ficar estável, né? E esse aqui é a vista como o prédio vai ficar, né? Depois de concluído, a gente ainda não tem, ele não está concluída a estrutura e ele está em fase de acabamento, mas esse daí é o aspecto final que o edifício vai tomar depois, de fato, o doutor Beto tinha razão, né? Aqueles pilares aqui, se tivesse ficado aqui, iam ficar muito, muito esquisito, aqueles negócios atrapalhando aí. Bom, era isso que eu queria mostrar e agora a gente fica aberto para a conversa, né? É isso aí, Marcelo, muito bom. Pena que você não está com a imagem aí aparecendo, para a gente poder ter esse tete a tete aí com as pessoas, né? Pois Mas é, a rapaz. sua voz está saindo muito bem. Você fez aquele negócio, aquela tentativa aí do Alt-N aí que o pessoal sugeriu aí Rapaz, na... fiz um monte de coisa aqui, não funcionou Não deu não. certo, pô. Não, não, não. É, mas realmente sensacional aí esse case, né, rapaz? Muito Eu tô interessante. chegando à conclusão aqui que a minha câmera deu pau, viu? Porque ela, quando Ah, está funcionando, fica uma luzinha aqui, a gente fica a luzinha, ela não ativou. é, ela Eu não acho que ativou. deu algum problema aqui, que não entrou a câmera. É, mas agora não dá para mexer porque Não, você já não. está no ar, né? Deixa assim Pois mesmo. é, deixa assim Eu mesmo. acho que quando você reinicializar aí vai dar certo. Talvez, senão tem que ir para um conserto aqui. Aí veja, dentro daquela programação aí com todos os colegas aí para essas perguntas que eventualmente quem tiver, as que tiverem pelo chat nós vamos fazer logo. E em seguida a gente faz assim pelos microfones aí normalmente quem quiser falar. Então aqui pelo chat houve algumas manifestações aqui, deixa eu ver. Você quer que eu pare a apresentação para alguém entrar aí ao vivo aí ou não? Não, é porque você disse obrigado, eu achei que você tinha terminado já, não, Marcelo? Não, obrigado. Terminei a apresentação. Eu digo assim, quer que eu tire ou dou aí para precisar voltar alguma Não, coisa? não, você descompartilha porque em seguida das perguntas, porque você Sim, pode precisar voltar para mostrar alguma coisa, então é interessante nessas do chat ainda não descompartilhar pode não, sabe? compartilhar, tá certo, tá bom. Mas depois como a gente tem que abre as câmeras também para fazer as perguntas, acho que Tá. só se for o caso de ter que voltar, aí você Mas compartilha voltar, a gente novamente. compartilha de novo, é. É, exatamente, é. Mas deixa aí por enquanto, você vê se tem as Tá. perguntas que tem no chat, porque às vezes tem muita pergunta, às vezes não. Então o pessoal está se manifestando aqui, o pessoal começou mesmo aí, aquele Kleber Amado sugeriu essa questão da tecla Alt-N, né? Depois a gente teve o Luiz Ferreira dizendo que não estava saindo áudio e tal. Vê se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. O pessoal dando boa noite aí que estava começando, né? Antônio Stramani de Noli sempre está conosco aqui. Kleber Alwaide dando boa noite. Dizendo que está falando de Belo Horizonte, né? Também o Rodrigo Torquato, está de Florianópolis, né? Rodrigo dando boa noite a todos. Gabriel Santos está de Jaraguá de Santa Catarina, muito, muito bom saber. Ricardo Veiga, boa noite a todos.
Nestor Bendor, boa noite, doutor Marcelo. Há quanto tempo, hein? Então é conhecido o seu, Marcelo Bendor. Quem é? Nestor Bendor. Qual é? Nestor Bendor. Ah, o Nestor, É Nestor, conhecido Nestor. seu, pô. Então, O Nestor trabalhou com a gente já. foi mesmo, né? Que legal. Foi O negócio, mesmo. tem uma pergunta aqui que eu fiz. Eu sempre faço uma pergunta, Marcelo, quando o pessoal, para ver se o pessoal começa a fazer, né? Aí sempre tem alguma pergunta aí que eu tenho que fazer obrigatoriamente para abrir. Nesse caso, Tá. coincidiu mesmo uma pergunta aqui para você sobre essa apresentação. Marcelo, com os cuidados que foram dispensados à deformação das vigas de transição protendidas, enquanto foram estimadas as perdas na proteção, considerando a ancoragem e tudo mais? Ah, certo. Na verdade, a gente não estima, não, a gente calcula, sabe? Então, assim, o software que a gente usa, eles são software um pouco mais sofisticados que são feitos o cálculo preciso. Mas, na verdade, vai dar mais ou menos o seguinte: no caso aí no caso da viga de transição, nós temos proteção aderente, tá certo? A aderente, a perda é bem maior, sabe, do que uma proteção não aderente. Primeiro, por causa do atrito, né? A perda por atrito já é alta, e você depois tem a perda por acumulação também da ancoragem é alta, e outra perda que é alta também é pela própria curvatura do cabo. Então, ela chega a dar 25%, tá certo? As perdas totais acabam dando uns 25%. No caso no restante da laje aí, que é não aderente, a perda é muito mais baixa, tá certo? Ela cai a metade dessa, praticamente. É, rapaz, interessante essa de 25% de perda É, na a perda é alta. concretagem No caso da aderente, convencional, né? É. é. A gente teve também, Marcelo, outra pergunta aqui do próprio Nestor, né? Nestor Bendó, dizendo o seguinte, que na apresentação viu que tinha umas vigas transversais ali, travando essas vigas protendidas, de transição, Tem, né? Aí tem que você não sim. comentou, ele está falando alguma coisa, assim, que ele viu Deixa eu essa... voltar Você lá quer fazer algum então. comentário sobre isso? Voltar aqui, ó. O problema é o seguinte: quando você tem essas duas vigas longitudinais, isso aqui é um tabuleiro de ponte, certo? Praticamente funciona como um tabuleiro de ponte. Então, o que acontece? Você tem que compatibilizar as deformações de um com o outro, tá certo? Então, eu tenho aqui também problemas. A gente procurou colocar os pilares o mais possível centrado nas vigas. Mas os pilares que ficam em cima dessa viga aqui, eles são excêntricos, certo? Então, acaba que você tem torção nessa viga. Essas vigas transversinas, né, que seriam as transversinas no tabuleiro de ponte, ela serve para compatibilizar as deformações e também serve para travar uma viga na outra para combater essa torção. Tá certo? Então, daí a presença delas. E agora, só que já que elas existiam, a gente jogou essa viga da ponta aqui, que ela serve aqui de fechamento, elas estão apoiadas nelas. Tá certo? Então, ela tem duas finalidades, mas elas são parrudona aí por conta da inércia das principais. Então, a função dela é exatamente, ela tem a função de uma transversina de uma tabuleiro de ponte. Ok. E isso aí, de certa forma, o arquiteto obrigatoriamente iria cobrir, né? Como ele fez, ficou muito, muito interessante mesmo. Você fica aparecendo as vigas depois aí dessa viga da fachada, né? Essas As vigas não outras aparecem, elas vão ser não aparecem, arrematadas. elas É o aparecem forno depois, né? arremata aqui, o Ele forno arremata e arremata. cobre, né? O Cobre isso arquiteto aqui. sugeriu isso. Mas eu digo, Agora, a gente teria é que que estava ter. brincando, né? Que a gente, como engenheiro de estrutura, a gente gosta de ver a estrutura, né? Então, Não devia ter escondeu. ser um É. forro de vidro aqui para a gente ficar vendo o vidro. Esse forro aí não foi uma boa, que você colocada não foi uma boa mesmo, pô. Quando botar no forno, não vai ver mais nada, não. Vai ficar assim, ó. Certo? Aí ele está também falando sobre isso no Nestor, e aí o Ricardo Monhói está dizendo, ficou espetacular, linda a obra, né? O comentário do Ricardo Monhói. O Rodrigo Torquato está perguntando o seguinte, Marcelo, quais softwares foram utilizados para o dimensionamento dessa proteção? Ah, certo. O nosso software geral para fazer o prédio como um todo é o TQS, tá certo? A gente usa isso desde 98, ou de 88, quando a gente comprou o CAD Vigas, então até hoje a gente trabalha com TQS para modelagem, hoje está no BIM, muito bom. Mas para dimensionamento da proteção, eu gosto muito e uso há muitos anos, de 97, é o Adapt, certo? Hoje antigamente a gente usava o Adapt PT, hoje a gente usa o Adapt Floor, tá certo? Que hoje não é mais da Adapt, é de uma empresa americana chamada RISA, que eles compraram, e hoje é uma suíte, né, que tem diversos programas na suíte, e um deles é o Adapt Floor. Ele é mais completo, ele é um programa chamado Adapt Builder, e para dimensionamento da proteção, só que eu não uso o Builder é para calcular o prédio todo, né? Mas para calcular o prédio todo eu gosto demais do TQS. Então,
a gente faz uma composição, usa os dois, sabe? Ok, Marcelo. A Mona Lisa Deprat está dizendo parabéns pelo excelente estudo de caso. Grandes ensinamentos, Marcelo. Ela está, Mona Lisa Deprat. E também a Mona Lisa continua. Marcelo, qual foi o cuidado que vocês tiveram com relação aos pilares de fachada que nascem excêntricos ao eixo da viga de transição? Sobre a torção na viga, que você comentou agora há pouco, né? Você queria Isso, isso. aprofundar mais um pouco, interessante. Não, aí é o seguinte, é de fato, aí você nesse momento tem que usar lá o TQS e os recursos dele, né, para avaliar esses esforços que vão aparecer, exatamente porque os pilares que ficam na borda, deixa eu voltar aqui um pouquinho, aqui para mostrar a planta aqui, deixa eu ver. Estou com ela bem aqui. Aqui. Tá aqui. Ó, aqui, pronto. São esses daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse pilar, eles nascem na borda dessa vigona aqui, da V5, né? Já esses aqui a gente conseguiu centrar, né? Eles estão centrados. Mas esse não tinha jeito, por arquitetura, se eu fosse botar a viga no centro, ele ia ficar fora do corpo do prédio, então não dava. Então, você vê que no alinhamento que eu tenho esses pilares, eu tenho essas transversinas, tá vendo? Ó? Então, essas transversinas, a finalidade dela foi exatamente a gente pegar esse momento que vai surgir aqui, que ele está saindo fora do eixo. Então, a gente joga o momento para essas vigas, tá certo? E esses pilares aqui, como a gente está trabalhando aí com um modelo espacial, né? O TQS, você consegue avaliar isso aí tudo, então vão surgir, de fato, esforços aqui de flexão nesses pilares, pilares são a compressão, né, compressão, devido a essa deformação que vai ter aqui, né? Então, tem que ter cuidado de levar em conta esses esforços todos que aparecem, para você dimensionar corretamente. Por isso que essas vigas aqui, você vê que tem uma densidade de strip tão grande, né? Porque apesar de que a gente está jogando a torção em forma de flexão para essas vigas, vê que aqui eu tenho de novo uma bruta vigona aqui, ó, unindo. Então, uma preocupação muito grande com essa transversal, né? Exatamente por a excentricidade desses pilares em relação ao eixo da viga, né? Ok, Marcelo. Também o Godard Cepeda, Ó, muito só para conhecido nosso. aqui rapidinho, É, ó, aqui, ó, pois esses não. pilares aqui, ó, são os pilares que nascem ali em cima. O M7 é esse, 2.190 toneladas de força de carga de compressão. Esse aqui, que é o montante do 8, 2.260. Já esses dois aqui, que é o 9 e o 10, 1.340 e 1.360. Então, essa ordem de grandeza aqui dessas cargas verticais. Não vou ter os momentos neles, não, só as verticais, só para entender. Nossa. Você falou que o prédio tem 83 metros nesse prédio e é o quê? São 30 pavimentos, 25? Quantos Não, pavimentos? dá isso Depois de não. subsolo. Eles Ah, são. Ele voltando aqui, ó, peraí um pouquinho. Aqui tem a você falou que característica. 83, né? 83 na Mas apresentação. aqui, ó. Eles são 19 pavimentos típicos, tá certo? Ah, Só que, assim, 19. Mas tem um subsolo, né? Certo. só que ele tem assim, eles são três subsolos, né? Aí tem três sobressolos, né? 19 tipos e rooftop. Aí tem coberto lá em cima. Ele dá 86,86 metros, né? Certo. Ok, Marcelo. Também, o Godard está dizendo o seguinte, o Godard está dizendo o seguinte, Marcelo, estou mandando R$ 2 em Pix para você comprar uma câmera nova, pô. Fora isso, Mas meus mais sinceros parabéns, né? Gostou eu muito da sua aceito. apresentação. Marcelo, Obrigado. o Godard. Tudo bom, Adelson, Renato? Pois não, Marcelo, Godard? deixa eu dar um pitaco nessa história aqui. Vai lá. É assim, ainda ontem, por absoluta coincidência, o Lucas Ramírez fez teceu algumas considerações a respeito de viga de transição. E depois da apresentação dele, eu tive uma conversa particular também com ele. Eu vou aproveitar aqui para parabenizar você pelo trabalho que você fez e pelo Beto também, que tem que ser parabenizado por isso. E eu não sei se vocês me escutam, mas se o Vindo Pix bem. que eu vou mandar para você não servir, vai servir para comprar um microfone para mim melhor. Mas é assim, Tá bom seu o som, TQS, o Godard, tá bom o som. TQS, o TQS, ele atualmente gera dois tipos de pórticos quando você tem uma viga em transição. Uma situação em que ele considera a viga de transição com uma inércia infinita, praticamente,
tornando a viga de transição deslocável. A segunda hipótese é a inércia real da viga de transição. E o TQS, por conseguinte, faz uma envoltória desses negócios para poder fazer o dimensionamento da estrutura propriamente dita. Na realidade, nenhuma das duas coisas acontece. Nem a viga de transição tem inércia infinita e nem a viga de transição funciona com a inércia de projeto propriamente dito. Porque, se fosse assim, a deformação da viga de transição seria tão grande que você teria as famosas inversões de momentos negativos das vigas que estão lá para cima. O que, na verdade, ocorre é uma situação entre uma e outra, que me parece foi o que você adotou aqui quando você utilizou o sistema de proteção parcial por pavimento. Quer dizer, em outras palavras, é o seguinte: quando você chega no final da primeira proteção, que pega ali os 3 primeiros pavimentos acima da viga de transição, você, na verdade, está compensando a deformação que já ocorreu e que, se fosse mantida, ia levar os pilares lá para cima a chegar ao ponto de inverter o momento negativo. É muito interessante isso que você fez e é uma chamada de atenção para o pessoal que usa o TQS com viga de transição, que eu odeio particularmente, mas essa aqui é brilhante. Essa é brilhante sobre todos os aspectos. Esse sistema de proteção Ganha? parcial, Ganha à o pescoço. medida em que a construção vai ser executada, é a solução para isso. E isso não é resultado nem do modelo do TQS de viga de transição de inércia infinita e nem da viga da inércia propriamente dita da viga de transição. Ela é no meio exatamente disso. E, segundo o Lucas fez alguns estudos a respeito disso, essa diferença é da ordem de 30 e poucos por cento, a menos de deformação do que você teria com a viga com a inércia real. E muito maior do que aquela com a inércia infinita, que é uma das propostas da TQS. Você está de parabéns com isso, porque certamente você fez isso por essa razão. Godard, você Porque tem toda a razão, Godard. Deixa eu só complementar aqui o que tu está dizendo. A gente evoluiu aí ao longo desses anos, junto com o pessoal da TQS. Eu converso muito com o Abra, com o Nelson, com o Aurélio, quando era da TQS também, e hoje em dia ajuda. E tem vários. É lógico que todo programa você tem que fazer artifício para poder rodar, porque, na verdade, não tem nenhum modelo que seja 100% bom. Então, o que é que acontece? Antes de ter esse modelo 6 e o modelo 4 TQS, a gente fazia no modelo 3. No modelo 3, a gente tinha que pegar, primeiro calcular pavimento, somava as cargas, tudo e jogar nas vigas de transição. Era o melhor que tinha, certo? Porque era o que mais se assemelhava, porque, na verdade, a construção ela não fica pronta da noite para o dia. Dá um passo de mágica, puf, apareceu lá em cima da viga de transição. Não é. Como é que você vai fazer? Na medida que você vai construindo os pavimentos, a viga de transição vai se deformando. Só quando ela vai se deformando, você vai tendo a redistribuição de esforço. E aí, esse aqui é o grande problema quando você não tem. Você simplesmente pega um programa desse aí, bota lá a viga de transição, vai acontecer que ela vai se pendurar, os pavimentos de baixo vão estar pendurados no de cima, certo? Então, faça só o seguinte: é um testezinho bem rápido. Se o cara pegar, Exatamente isso. se o Exatamente cara isso. pegar uma vigazinha que esteja pouca inércia, bote um pavimento só, um pavimento em cima e bota num programa desse. Pode ser o que for, SAP, TQS, o que for. Você vai ver que o pavimento de baixo pendura no de cima. Isso não existe. Mas por quê? Porque você só vai executar o de cima quando o de baixo se deformar. Aí você vai, quando vai subindo. Então, esse exatamente foi o motivo da gente fazer faseado a proteção da viga. E a gente tem usado bastante, mesmo em vigas menores. Desse próprio prédio aí, a gente tem outras vigas de transição que são feitas com cordoalho engraxado e que a gente faseou também. Só que tem menos, eu não mostrei porque tinha menos importância, essa daí era aquela encrenca grande. Mas esse cuidado a gente tem que ter, porque se você entrar de sola no programa, ele vai te dar resultado que não é o real, não. É engraçado o seguinte: se você tiver um prédio muito alto, você pode chegar à situação
dramática de não ter momento nenhum na vida de transição. Pois é, é isso mesmo, é verdade. Beleza, Godard, muito bom. A gente vai continuando aqui, Godard e colegas, com as perguntas que ainda tem no chat, para a gente partir para as perguntas no microfone, e com as câmeras abertas, né? A Luísa Ferreira está dizendo o seguinte: você, Marcelo, disse que fizeram uma análise do custo dessas vigas de transição. Sabe dizer esse comparativo? Qual foi o fator decisivo aí para a opção por essas vigas? O pai podia fazer uma pergunta mais fácil, que essa eu não sei dizer quanto é que custa, não. Pô, Você não entrou nesse mérito, pô. não, eu sei que a gente passou os custos aí, aí um belo dia lá o pessoal liga da engenharia, toca à frente. Mas o valor, não sei dizer, não. O Felipe Souza Lima está dizendo assim: boa noite, Marcelo. Primeiramente, parabéns pela apresentação e pela estrutura. Fiquei curioso a respeito da diferença de custo para adotar essa solução. Você lembra esse percentual? Quer dizer, é uma pergunta parecida com a de Luiz. Pois Custo é, você mas não tem. Tá não, certo, aqui não Marcelo. tenho, não. Eu posso até. O pessoal da consultora lá, da incorporadora, eles fornecem seu pedido e depois eu boto aí no grupo aí, passo por. Mas eu É, pergunto pô. lá. Mas eu sei que o É. fato é que eles falaram que o quanto custou, eles disseram só o seguinte: não, toca para frente, porque vai compensar o custo-benefício, compensa e vai diluir entre os apartamentos, são muitos, não vai ficar impraticável. Porque o problema é que o pessoal que trabalha com incorporação e venda dos imóveis, tudo ele tem que fazer o seguinte: o produto que vai ser lançado, ele tem que ser conseguido o povo pagar, né? Se você faz um negócio às vezes caro demais, e você, é lógico, quem vai pagar é quem compra, as pessoas que compram vai ser rateado ali o custo. Se você botar um negócio caro demais, que fique fora do mercado, não vai. Então, para ele estar vendendo os apartamentos, que lá, não, pela informação que eu soube, a obra não está terminada e já está quase tudo vendido. Ah, que Então, assim, bacana. Muito bom. então, quer dizer que o custo foi o custo de mercado, né? Então, a conta que eles fizeram foi essa, era se esse aumento de custo aí ainda não ia impactar o preço de venda de apartamento de maneira que saísse do mercado daquela região. Não saiu, né? É interessante que essa questão do custo das vigas de transição parece elevado, né? Com consultoria, concreto Sai, utilizando gelo, etc. As armaduras bem significativas, né? Parece que isso. foi a diferença em relação ao custo com as vigas de transição e com os pilares ali que foram retirados, a diferença deve ter sido muito grande, né? Em volume já é, né, Marcelo? O Em volume já custo, é, com não, com certeza. certeza, com certeza não foi pequena, não, a diferença não foi pequena, não, sabe? Ó, também uma outra manifestação aqui do Cláudio Adler, dizendo o seguinte: Marcelo, parabéns pelo trabalho, ficou muito bacana. O Lucilo Vitor, show de bola. Novas mensagens aqui, deixa eu ver. Marcelo Rio, de Salvador, belíssima obra, a AMD está de parabéns. Pergunto, em vigas de transição, sabemos que o cisalhamento pode ser preponderante em relação à flexão. A escolha do uso de proteção foi mais por conta do dimensionamento ou do controle de deformações? Evidentemente que foi mais econômico que sem proteção. Teve algum estudo de custo? Qual o comparativo? Vamos se ater nessa questão da proteção, né, Marcelo? Adelson, Deformações. para falar a verdade, é o seguinte, a gente trabalha com proteção desde 1990. É Então, mesmo, é. assim, Foi quando você foi para os Estados Unidos, foi lá com o Eugênio, né? não, foi Foi para os antes, Estados Unidos. Ah, foi antes? foi antes, Ah, foi antes. Quando eu viajei para os Estados Unidos foi em 97, 98, por aí, mas a gente então, já o Eugênio, trabalha com proteção em edifício desde 1990. o Eugênio Aí foi Caldura entrou depois, então, Não, com Abel não, o Melheira? Eugênio. Não, não, o Eugênio já. Eu conheci o Eugênio antes da aderente, da não aderente. Porque assim, a gente começou a trabalhar com proteção em 90 aqui no Ceará. Nós fizemos um edifício que foi o edifício do Hospital Instituto José Frota, que é um edifício de referência, é um hospital de referência da prefeitura. E naquela ocasião foi um concurso que a prefeitura lançou, a gente entrou num grupo que era o arquiteto, com a gente, com o projetista de estrutura e tal, e ganharia quem desse uma melhor solução. E a pedida do prefeito na época é que se fizesse um hospital que ele fosse para a vida toda, ou seja, o hospital muda muito, né? Então, o hospital, quando muda muito, é lógico, ao longo do tempo as coisas vão mudando,
você fazer uma reforma no hospital, tem pilar no meio, viga no meio, não sei o quê, ele complica. Então, qual foi a solução que a gente, com o arquiteto, nós fizemos? Esse edifício, o Zé Frota, ele não tem pilares no meio do edifício, os pilares são do lado de fora, tá certo? Então, dentro é vão único, na direção transversal são 17 metros, inclusive os pilares são monumentais, eles ficam para fora do corpo do prédio, e a distância entre cada linha de pilar e outra são 17 metros. Então, é um negócio assim que na época a gente só viu uma saída com proteção. E eu nunca tinha feito nenhum projeto protendido, então a gente pediu ajuda na época. Já estudava proteção, mas não fica feito um. Aí a gente lançou mão da Estup, no Rio de Janeiro. O pessoal lá da parte técnica deles ajudou. A gente consorciou com um calculista na Bahia, que tinha muita experiência, um português, o João Sanz, e fizemos esse primeiro projeto. Aí eu peguei gosto pro negócio. Eu disse, rapaz, a gente Isso. resolve muita coisa usando proteção. Aí daí para frente não paramos mais. Aí o Eugênio me conheceu nessa época, porque mal se fazia prédio protegido no Brasil, né? Faz muita ponte. Aí É a gente veio verdade. aqui no Ceará, conversando tudo, e aí a gente fez de 90 até 96, fizemos muita obra de edifício aqui no Ceará, protegida, aí em 96 a gente trouxe a curtoalha engraxada e a gente passou a usar o engraxado. Então, assim, a proteção ela é muito boa para você resolver problemas de deformação e ela é muito boa para reduzir a taxa de aço. Então, por exemplo, umas vigas dessa aí de transição dá para fazer armado, mas só que, rapaz, o que a gente iria gastar de concreto a mais para dar rigidez, a rigidez devido só à inércia da peça, ia ser muito grande, tá entendendo? Então, com a proteção, você regula isso, você consegue regular bem as deformações, tá certo? E você tem a estrutura na sua mão, porque você vai dar a proteção que você. Agora, lógico, você tem que ter um bom concreto, ter uma boa execução, tá certo? E ter um controle de execução muito maior. E assim, a gente, do ponto de vista de cálculo estrutural, o projetista interfere muito mais, porque a gente é que diz quanto quer de proteção, é você que diz qual é o traçado de cabo você vai fazer para poder dar os resultados que você quer em termos de força de desvio, né, e de força de compressão. Então, assim, eu gosto muito porque a gente mantém a estrutura na mão da gente, sabe? Então, você controla tanto a questão de consumo de aço quanto de deformação. Mas o campeão mesmo é você controlar as deformações. Ok, muito bom, Marcelo. O Ricardo Veiga também está dizendo assim, excelente, né, a apresentação. Dizendo um mini MASP, é um mini MASP, Ah, essa obra, né? E também o Marcelo Rios está falando, amiga Adelson, parabéns pelo trabalho da ABS, sempre trazendo coisas boas. Essa apresentação foi muito legal mesmo do Marcelo. O seu xará Marcelo Rios. Então, Lucas Menezes também está dizendo, muito boa solução estrutural, parabéns. Marcelo, sabe dizer quais as dimensões das fundações desses pilares de apoio da viga e transição? rapaz, as fundações desse prédio aí foi em estaca hélice contínua e em estaca tipo raiz, por dois tipos, tá certo? Só que assim, esses pilares que pegaram, que foram transicionados, de fato, acabou carregando mais lá, mas não foi nada espetacular, não, sabe? São fundações como essa região, o terreno, ele permite, como já foi escavado, três subsolos, né? Na verdade, dois subsolos, três não. Não, é isso mesmo, são três. Aí o que acontece? Você tem uma estaca relativamente curta, tá certo? Então o impenetrável não deu muito abaixo. Então deu uma fundação, não deu cara, não. As fundações deles deram boas. A questão de ter sido feita hélice e raiz foi por um motivo muito simples. É porque a máquina de hélice ela tem que subir pela rampa, certo? Então você faz uma rampa de areia para poder tirar. Aí essa rampa, para chegar nesse buracão aí, o terreno é meio apertado, boa parte dos pilares que ficavam na região da rampa só foram executados depois que você tirou a máquina da hélice. E aí se fez nesses pilares que pegavam essa rampa para tirar a máquina da hélice, foi escavado e foi posto uma máquina de raiz para fazer. E a máquina de raiz você tira com guindaste, tá certo? Ok. Aí foi por isso. Essa foi a pergunta do Lucas Menezes aí, perguntando sobre essa questão das fundações dos pilares das vigas de transição. E o Carlos Magalhães dizendo, boa noite. Marcelo, não ouvi você falar dos valores do FCK da estrutura. Ah, sim. Paz, é o seguinte, esse projeto ele foi feito 40 MPa de forma geral, tá? De forma geral 40. E nas vigas de transição foi 60 no pavimento inteiro, não só nas vigas, pavimento inteiro.
E os pilares, até o terceiro pavimento tipo, também foi com FCK de 60. Ou seja, a gente fez variação de FCK, tá certo? Ao longo da altura do prédio. E a partir do terceiro pavimento tipo, aí ficou tanto lajes, as vigas, pilares, tudo com 40 Aí MPa. você realmente comentou sobre essa questão do FCK. Você não tinha falado nos valores só, mas você disse que o dos pilares, o Foi, FCK foi era uma falha maior. minha não ter posto É, aqui, devia ter posto os FCK, mas vacilei bacana. aqui. Beleza. Foi essa pergunta do Carlos Magalhães. O Gabriel Santos está dizendo parabéns pela solução. Fico imaginando tamanha, fico imaginando, fico imaginando. Peraí, pô, perdi aqui. Pessoal, fico imaginando a tamanha torção nessa viga, pois os esforços de vento de toda essa fachada descarregando sobre essa viga, muito bacana. É um elogio aí ao partido, né, do projeto estrutural. Foi o Gabriel Santos. O Alisson Cordeiro está dizendo, boa noite, Marcelo, parabéns pela estrutura muito interessante. Sobre as tensões de proteção, foram verificados os estados limites pela descompressão ou foi usado os limites de tração e compressão iguais usados em lajes? Não, tanto faz live ou viga, o critério é o mesmo. Você tem que verificar no ato da proteção, certo? Por isso que a gente faz o faseamento, porque você não podia jogar a proteção todinha, porque aí ia ter proteção no vazio e a viga subiria, né? Mas você tem sempre que verificar no ato da proteção, aí você tem que verificar também no tempo infinito. Só que aí tem não sei quantos tempo infinito, né? Porque você vai tendo o acréscimo dos diversos pavimentos que vão subindo. Mas essa proteção ela é completa, tá certo? Ela não é proteção nem parcial nem limitada, ou seja, eu não tenho tração em nenhuma seção da viga. Por que que a proteção é completa? Para poder você ter a inércia completa da viga para o cálculo da flecha. Se você calculasse com a proteção parcial, nem pensar, né? Porque aí você ia ter deformações. É difícil você encontrar onde é que está a linha neutra, você não sabe ao certo qual é a inércia da peça, então as flechas são difíceis de calcular. Mas com a proteção completa, não. A gente tem todas as seções das vigas, tudo comprimido. Agora, só que você verifica no ato da proteção, aí tem que ir lá naquelas tensões que a norma admite, né, para essa situação, e o que a gente chama de tempo infinito, que é com todas as cargas aplicadas. Mas aí, é como eu estou falando, eu vou ter várias situações, né, das todas as cargas aplicadas, né? Para cada fase de carregamento que a gente vai ter aí, de fase de proteção, eu tenho que verificar a viga naquela posição, porque nós não temos mais escoramento, né? O escoramento já foi embora. Então, as vigas têm que segurarem toda a carga para aquela fase que a gente projetou, entendeu? Muito bom, Marcelo. O Pedro Miguel está dizendo, boa noite, será disponibilizada a gravação dessa reunião? Ô Pedro, é o seguinte, a gente, nessa gravação, 48 horas depois do evento, no máximo, a Elaine já publica no canal da ABS no YouTube. Inclusive, nós temos apresentações lá desde quando começou, que foi em fevereiro de 2021. A gente vem fazendo mensalmente, né? E normalmente a gente não faz no mês de dezembro. Esse ano nós começamos a fazer em janeiro. Os outros anos não, dezembro e janeiro, porque é mês de férias, etc. A gente não estava fazendo, mas esse ano nós começamos com a apresentação em janeiro. Então, em torno de 48 horas aí, no máximo, a Elane já está disponibilizando lá esse evento de hoje do Marcelo Silveira. E até é interessante porque fica como se fosse um banco de dados lá para todos que quiserem se aprofundar nos assuntos, né? Porque a apresentação, de certa forma, tem que acompanhar a dinâmica do apresentador e muitas coisas podem ficar subentendidas, então o pessoal tem costume de ver. Tem muitas assistências, pessoas que fazem ou porque não tiveram tempo de participar conosco no horário que é feito o evento, porque é sempre a gente está realizando sempre nas últimas quarta-feiras do mês. Mas, no caso aí, tem gente que também vai para pesquisar, né? Porque fica tudo na íntegra. Então, essa parte da disponibilização da apresentação, ela se torna até desnecessária, né?
Alguns até disponibilizam, aí a gente manda um e-mail e tal para o cara mandar, outro tem, por exemplo, um link para você tirar foto, né, com aquele código para você poder já acessar direto. Então, mas na verdade não é necessário, porque a gente tem acesso livre no YouTube. E lá é interessante que a gente pode fazer os comentários e tal também, né? Fica tudo lá documentado. Acho muito interessante. E também nós temos aqui a presença do Maurício Sgarbi aí, professor Maurício Estou vendo aqui, Sgarbi apareceu aí. aqui, Maurício. O Maurício está dizendo, grande Marcelo, parabéns aí Maurício é um grande rubro-negro. pelo projeto. É rubro-negro? Pô, então é Rapaz, chapa, já viu? então é Nós fomos chapa assistir nossa. uma vez, fomos assistir uma vez uma final lá no Olha, Maracanã, eu, o que Maurício, bacana. a minha É. mulher, a Denise, eu, rapaz, Ele parece que quem foi campeão? ele mora em Niterói, né, Marcelo? Diz que É, ele mas, mora em cara, Niterói. E dando parabéns aí por esse projeto aí que você apresentou pra gente. Muito bom, Maurício Sgarbi. É, o Tiago Balbino está dizendo boa noite, ótima apresentação, parabéns. Uma dúvida, achei que a proteção tivesse sido parcial devido à verificação no ato da proteção. Ele fez essa pergunta aqui, Marcelo. não, proteção completa. A verificação no ato da proteção é porque é obrigatório, você tem que checar as tensões na hora que você tem, você está aplicando a proteção e a carga não está toda lá, né? E o concreto também está mais baixo. Aqui no caso, como a gente vai dar várias fases, né? Várias fases, cada fase que a gente for dar, a gente tem que aplicar como se fosse uma primeira e depois no tempo infinito. Mas o fato de verificar no ato da proteção não é porque seja parcial, não, é porque é obrigatório você verificar. Ok, ok. Marcelo, o Antônio Stramandinoli Júnior está dizendo, Marcelo, parabéns pelo projeto e pela excelente apresentação. Foi considerada alguma carga horizontal de choque nos dois pilares que suportam uma grande parte da torre? Olha, né, esses pilares que pegam aí a torre, esse que sobrou lá na ponta, ele não tem acesso de carro lá não, sabe? Então, assim, eles são bem parrudos, né? Mesmo que vai lá que um maluco venha lá da Praça das Flores e invada isso aí, e bata. É como o pilar é tão grande, tão robusto, né? O estrago maior vai ser do carro, sabe? A não ser que seja um caminhão, sei lá, mas não tem como passar aquilo num negócio desse. Então, assim, em termos de garagem dos carros, os carros. Hoje em dia a norma a 6120 prevê que você tem que ter uma consideração de choque. Mas, rapaz, se você perceber lá, é tão pequeno o esforço, sabe, que o máximo pode fazer é arranhar a pintura do carro e quebrar a quina do pilar. Não vai acontecer nada, não. Os É, pilares são grandes. ok, Marcelo. Também o Vinícius Laudelino está dizendo boa noite, parabéns pelo projeto espetacular. O Luan Reginato, boa noite, excelente projeto. Teve algum estudo de rompimento dos cabos? Não entendi. Você está perguntando o seguinte: teve algum estudo referente ao rompimento dos cabos? Deve ser em fábrica, será que é isso que ele quis perguntar? Ou você que se viesse a romper alguma coisa? Mas foi com caldeamento, né? Foi com proteção Não, convencional, né? não normalmente é o seguinte, os cabos, quem forneceu isso aí foi a ArcelorMittal, certo? A belga, né? Então, assim, todos esses cabos têm certificado, né? Certificado de garantia e tal, eles são, quando você compra uma partida de cabo desse, vem aquele relatóriozinho deles lá, com tudo direitinho. Então, assim, você não vai fazer não é como o concreto que você está produzindo ali, que você faz um corpo de prova e rompe, né? Como é uma peça industrializada, como qualquer aço, a gente não faz um ensaio para ele específico, né? A gente acredita no certificado de garantia que é dado pela siderúrgica, né? Ok, ok, Marcelo. Também o Bruno Faria está dizendo boa noite, parabéns pelo projeto, Marcelo. Dúvida de curioso: os pilares de suporte das vigas de transição protendidas acusaram pico de momento no topo deles pela proteção ou não foi algo significativo? Não, foi não. Porque assim, até nesse caso aí, os pilares que ficam, por exemplo, no extremo do pé direito é quádruplo, é favorável porque ele tem um pé direito muito longo, porque a proteção, quando você aplica a proteção, a estrutura encurta, certo? Então, inclusive, se você der uma proteção com o pilar na direção maior, vai ter retenção da proteção por conta do esforço no pilar.
Então, assim, o bom é sempre que na direção transversal onde você está pretendendo, o pilar seja mais flexível, para poder ele poder encurtar. Mas vai dar momento nele e você tem que levar em consideração isso no dimensionamento do pilar. Mas a gente até fez um trabalho uns anos atrás aí, eu acho que trabalho acadêmico, eu acho que foi com alguém orientado, sei lá, e que eu dei uma assistência para isso, que se fez um trabalho desse para verificar o quanto era que passava por pilar e tal. Então, assim, não é muito significativo, não. O que é mais significativo é quando você tem pilar de pequena dimensão, principalmente assim, estruturas pequenas, ou então numa cobertura, que você tem só a coberta ali, está protegido e o vão é maior, e aí o pilarzinho é esbelto. Aí você tem que tomar cuidado para ele não quebrar a ligação entre o pilar e a viga, se o sujeito não tiver não percebido isso, porque quando você pretender, vai encurtar, ainda vai provocar um momento ali, e é muito comum dar esse tipo de trinca, uma fissura entre o pilar e a laje, tipo rotulando, sabe? Por causa desse efeito. Mas quando, a pessoa tem que estar ligada, né? Tem que estar antenado tudo que você for fazer, quais são os esforços que vão acontecer, porque muitas vezes se você deixar por conta só do programa, vai passar batido, sabe? Ok, também o Alisson Cordeiro fez um comentário. Entendi, foi usado proteção completa. Muito bom, parabéns. Eu acho que não tinha ficado entendido, né? Muita gente Certo, pensou que certo. era proteção parcial, ele fez esse Não, não parcial comentário. não. Não. O Tiago Balbino está dizendo, corrigindo minha pergunta, quando me referi ao faseamento da proteção, os cabos foram protendidos por etapa devido ao ato da proteção? Não, os cabos foram protegidos por etapa devido ao prédio não estar todo construído, né? E a gente queria soltar o escoramento, porque se você fosse fazer o seguinte, manter ele escorado a vida toda até terminar, que aí teria sido um escoramento muito mais pesado, aí você deixava para proteger tudo de uma vez, que era ruim isso acontecer. Então, a introdução paulatina da proteção, ela vai exatamente servindo para equilibrar o que você vai construindo, né? E ainda tem aquele problema que o Godard levantou, isso aí a gente consegue resolver bem com essa introdução paulatina da proteção. Só que a gente tem que fazer as contas, né? Ver de quantos em quantos pavimentos é que a gente tinha que construir, tinha que pretender, para avaliar quanto é que ele ia deformar, para poder, ao aplicar a proteção, ele levanta, né? Dá uma contraflecha. E aí a gente controlar essa deformação, inclusive durante a obra, essas flechas foram monitoradas, sabe? O tempo todo foram monitorando para saber se estava dando o que a gente tinha pensado, entendeu? Ok. O Juan Moure, boa noite a todos e parabéns pela palestra, Marcelo. Luciano Coelho, parabéns, Marcelo, altíssimo nível. E deixa eu ver se a gente tem mais. Encerramos então, Marcelo, essas perguntas e comentários pelo chat. Então você pode descompartilhar aí sua tela e a gente quer solicitar a todos os colegas que ainda continuam conosco que possam abrir as câmeras, né? Porque a gente sempre faz um print aí para divulgar depois nas redes sociais, o Ricardo já abriu aí, e pedindo para que vocês possam abrir as câmeras e a Doutor gente aí Marcelo, vai. E também fazer as perguntas, né? É o Ricardo que está falando? Quem está falando? Luiz Nestor, Fernando? boa noite. Ah, Nestor, pois não, Nestor, pois não, E aí, Nestor. doutor, como é que tá a coisa? Tudo em paz. Deixa eu lhe perguntar, só uma curiosidade, quando o senhor falou ainda agora, eu prestei atenção e vou perguntar. Quantos apartamentos por andar nesse prédio? Ih, rapaz, eu tenho que olhar para. É porque esse apartamento, ele é o seguinte, ele tem apartamentos de tamanhos diferentes, tá entendendo? Então tem andar que tem apartamentos maiores, tem andar que tem apartamentos menores. Então não dá para dizer assim, são tantos por andar, não. Ele varia, sabe? Hum, Tem andar que tem apartamentos maiores e outros têm apartamentos menores. Então, tanto tem, eu acho que o menor que tem lá é de 60 metros e os maiores é de 318, é 180. é Ok. pouco usual para Fortaleza, né? Quer dizer, É, qual é o padrão, né? mas são apartamentos caros, sabe? Então, mesmo os apartamentos menores, a pessoa vai comprar mais lá por conta da comodidade do local. Ele é bem luxuoso, esses apartamentos, sabe? Mesmo sendo pequeno. Hoje em dia você tem a possibilidade de você morar em apartamento pequeno, mesmo quem, não porque a pessoa não tenha dinheiro para comprar, mas sim porque quer morar num apartamento menor, né? Uhum. Porque a vida está meio complicada, então se é um casal só, o cara é solteiro, a moça é solteira, o pessoal já tirou os filhos de casa e tá só o casal, o cara está sozinho, sei lá. Tem muitas opções, entendeu? A linha deles foram essas, eles estão
vendendo bem lá. Eu acho que tem mais apartamento, se tiver apartamento para vender, um pouco. E já está Interessante. próxima aí está próxima a entrega já, né, Marcelo? Próximo de entregar. Olha, boa. Finalizar só mandando um abraço para a doutora Denise, para o senhor, o Alexandre, Valeu, Nestor. o Obrigado. Cícero e o Sérgio. Beleza, Até a obrigado. Ok, Nossa, ok, para isso. Nestor. Nestor abriu a câmera aí, fez a pergunta. Então, pessoal, quem quiser fazer, inclusive, pode ser assuntos gerais aí, curiosidades aí com o Marcelo. Todo mundo pode perguntar assim o que tiver, não tem uma regra, mas normalmente é sobre a apresentação, né? Mas não quer dizer que seja só sobre a apresentação. Eu vi no, assim, no perfil do WhatsApp do Marcelo que ele gosta de Mustang, pô. Tá aparecendo num É carro aí, verdade. Mustang nos Estados Unidos, né? Aproveitou para tirar foto do perfil, pô. É, É isso aí. E aí, pessoal, a gente quer tirar essa foto aí fazer o print, né? Porque depois a gente divulga aí nas redes sociais. Então, quem puder ligar as câmeras, eu acho interessante. O Aurélio já me deu a dica aí como é que faz o print, aí apertando três teclas. E eu já estou sabendo, né? Eu queria pedir para que todo mundo pudesse o, ligar as o câmeras, Adelso estar aqui faz o conosco. print, aí depois tu faz uma montagem, bota uma foto minha aí no lugar que tá aparecendo no É, Adelso. pô, porque você não tá aparecendo, Marcelo. Não Já tem, a pensou? minha câmera pifou aqui. O Bruno Faria abriu aí, Eduardo Alves, Rafaela Daga, Gabriel Pereira, Vou mandar Rafael o Pix para Nogueira. você, Marcelo. Pode guardar aí, Eu pode guardar. aceito, manda lá. Mandar. É, é verdade. O Marcelo Borges aí também abriu. Pessoal, muito legal. E a gente, a gente tem essa participação assim, às vezes, nós ainda Tem estamos duas com telas, viu, Adelso? Ainda tem uma Luiz. tela seguinte lá. É verdade. Mas eu passo das duas. Mas o Luiz Splenga está sempre conosco aí. Que prazer, Luiz. Você está conosco aí de novo. Se eu Da tivesse parte. feito a apresentação lá do escritório, aqui, minha câmera lá tava tranquila, mas daqui de casa, pai, quando eu abri aqui, O, desse mas encrenca aqui. eu achei que não prejudicou em nada, viu, Marcelo? É só essa questão do print. O som tá Tá. bom, tal, deu pra gente interagir bem, mesmo sem você aparecer. E Adeus, você devia pedir para a doutora Vera Sheila aparecer aí eu na vi, mas tela. ele tem o mesmo sobrenome do. O Achila. É a esposa dele, não? Eu não sei, eu ia Verinha, perguntar, pô. Verinha é médica, rapaz. Eu ia Verinha é perguntar médica, se é a esposa do Aquila, pô. A Verinha é médica. Ah, é O senhor médica, entendi. Afonso aí se escondendo Olha, aí atrás da Vera. tá participando conosco aqui da engenharia estrutural, pô. É um vagabundo ele. Então, pessoal, eu vou tirar esse print aqui, porque na tela 2, Marcelo, ninguém praticamente abriu aqui. Tem, alguns abriram, tá aparecendo aqui, alguns aparecem também na tela 2, mas estão também na tela 1. Então, vou tirar aqui esse print nosso. E agora, realmente, Marcelo, esse BS Design lá ficou sensacional, né? Você sabe que eu Bacana, tenho. né? É muito legal, pô, esse evento que foi lá nas instalações do prédio, né? Desse encontro agora, esse segundo desse ano, segundo regional lá de Fortaleza. O ano passado eu participei também. E, boa, mas o prédio é muito bonito, pô. Eu tinha visto só em fotos, etc., apresentações. Acho que ele participou do Prêmio Talento também, se não me engano, né? Eu já O tinha BES visto. foi, a gente ganhou o prêmio daquele ano, Então é isso aí. 2019. Pois é, pô. É muito bonito realmente. E as instalações Ali, são aquela fantásticas, né? estrutura, pois ela é híbrida, é concreto e aço. Ali eu fiz junto com o Calixto ali, sabe? O Calixto, inclusive, eu tenho falado com ele para ele vir falar aqui conosco também, mas ele atualmente está meio sobrecarregado, mas disse que vai vir. Indicou até um colega dele, amigo, que trabalha com recuperação estrutural, tal, que estaria se dispondo também, mas que ele está meio sobrecarregado lá, está trabalhando num projeto aí, alguma coisa desse tipo. E eu tive com ele no outro encontro, no encontro anterior em Fortaleza, e a gente teve aquele. Você nesse ano, você não foi com o Denise, né, para confraternização, né, Marcelo? Você não Rapaz, apareceu lá, pô. não, não, Pois é. não. Eu fui lá É, e ele não viu. Tava o Aurélio, tava todo mundo. não, mas é para Tava o Léo. confraternização, a gente Você não tinha foi. Mas no ano passado você foi, que você foi com o fomos. Denise, pô. Por coincidência, no mesma noite era aniversário de 90 anos de um amigo nosso, que é um amigo, muito amigo do meu sogro é falecido, e aí a gente não podia deixar de ir lá, e nós fomos lá. Muito bom. Então, pessoal, já tirei esse print aqui dessa tela, né? Deixa eu ver aqui. Esse outro aqui também. E certo, Marcelo? É isso. A gente tem essas perguntas pelo chat, né?
sempre relacionados à apresentação. E nessa hora em que a gente vai ficar mais à vontade, né? Faz qualquer tipo de pergunta, etc. E sempre me veio assim a falar com você sobre isso, com como difundiu, né, rapaz? E Fortaleza sempre esteve na frente aí na proteção, talvez por essa atuação sua lá, que começou com a proteção, né? Já, acho que nos idos aí dos anos 80 A gente começou no e início dos anos 90, aí 90, né? coincidiu do Caracas ter se interessado e abriu um impacto, aí deu um impulso, sabe? Aí foi, a coisa foi acontecendo. E vinculou muito assim essa parte de execução do Caraca, né? Ele também está Isso, prospectando serviço lá nos Estados Unidos, isso, participa de feiras internacionais, ele tem dado grande assim, impulso, né, nessa questão da proteção. verdade. Está fazendo obras também aqui na América do Sul, se eu não me engano, em outros países aqui também que ele está executando. Aqui no Brasil está bem difundido e a coisa realmente avançou bastante. E é Sim. uma solução muito inteligente, né, essa questão das cordoalhas engraçadas. Você sabe que no início o pessoal tinha receio, né? O pessoal perguntava assim, puxa, rapaz, se esse cabo romper, que loucura, né? Pois Até que é, você tem essa deixa eu te questão de contar uma história furação, aqui. né? Deixa eu Essa contar questão uma de história furação de aqui. laje, tudo é perigoso isso, né? Mas o cara vai para É, botar instalações, quer abrir um ralo, uma coisa, e vai lá furando a laje, etc. E tem essa deixa eu contar uma dificuldade história mesmo. aqui rapidinho, ó. O primeiro edifício que a gente fez aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, um Cudoalho Engraxado, foi o projeto que estava em andamento em 96, é o edifício Ancoradouro. Fica lá no Mucuripe, aqui na praia, no Mucuripe, e o nome é Ancoradouro porque em frente tem uma ancoradora, na beira-mar. E a gente tinha já projetado o edifício com laje plana, com Cudoalho aderente, com um sistema aderente. Aí foi na época que o Eugênio veio aqui, mostrou as engraxadas, aquele negócio todo, e a gente estava, na ocasião, com dois edifícios, era o do Sesc, a sede do Sesc lá aqui em Fortaleza, e o Ancorador. E nós trocamos por sistema não aderente. Eu lembro que a economia foi muito grande, eu não me lembro mais qual era a moeda, o que foi, mas a economia foi grande. Só que no caso do edifício Ancorador, era um condomínio residencial. E aí, vários condôminos se ficaram, escutaram a conversa de que a proteção aderente, não aderente, a responsabilidade era só da ancoragem e tal, e que não aceitava. Aí fizeram uma reunião de condomínio para poder decidir isso aí. Fui eu, né, nessa reunião. O construtor, que é meu xará, Marcelo Cavalcante, é um construtor também muito vanguardista, ele gosta dessas novidades e tal, mas lógico que é novidade com responsabilidade. Aí o Marcelo foi, me chamou lá para a reunião, nós fomos lá e tal. Aí o cara, esse condômino que foi, disse: Não, mas porque essas obras de curdoalho engraxada, se você cortar, pegar a ancoragem, vai cair. Aí eu fui disse: O senhor viaja muito, né? Eu disse: Não, eu viajo sim e tal. Aí eu disse: O senhor já passou em ponte estaiada, né? Ele disse: Já, pai. Uma ponte estaiada presa só pela ponta da ancoragem, então os cabos estão lá tudo aparente. Aí foi convenci o cara com essa. Aí foi para frente. É, você sabe que a gente tem uma ponte estaiada aqui em Aracaju, né, que liga Aracaju à Barra dos Coqueiros. Isso. E essa ponte estaiada, né, ela viabilizou, rapaz, impressionante, essa parte aqui da Barra dos Coqueiros. Eu acho que ela já tem uns 10 anos, essa ponte, ou próximo de 10 anos. E como urbanizou, a cidade duplicou praticamente a Barra dos Coqueiros em termos de residência, né? Muitos condomínios horizontais. Como eu falei para você agora recentemente, não tem muito lançamento assim vertical vultuoso, né? Mas tem muito condomínio horizontal. Então essa região cresceu bastante. Certo. Vindo dessa obra da ponte, né, interligando, Ponte, que é uma ponte de 1 quilômetro mais ou menos, que interliga Aracaju a Barra dos Coqueiros, né? E a gente. Aqui é a cidade turística, né? Então, Isso. essa região lá, aqui tem essa parte da orla, ficou muito bonita. Então, é época de autoestação, sempre tem muita gente de fora. Muito cheio. E lá nessa Atalaya Nova tem uma praia também, a praia da Atalaya Nova, né? Que o pessoal tem ido também conhecer, etc. Então, virou um atrativo, né? Essa ponte é uma ponte, assim, muito Eu lembro importante que aqui para a para a gente ir para cidade. Atalaia Nova, a gente tava uma volta danada, né? Se quisesse, ou pegava a balsa, né? Ou Pois você é. tinha que ir arrodeando pela estrada, porque iria por fora, né? Tem uma cidade aqui chamada Santa Amaro que vai por lá. É a BR-101 no sentido de Aracaju, Maceió, Fortaleza, né? Então você tem Eu essa cheguei cidade pelas aí. duas maneiras, de carro, rodeando e Ah, pegando a você balsa. já foi também, né? Pô, e acabou Ah, aquele muito serviço. bonito ali. É, muito legal então.
Então, pessoal, na verdade, eu queria agradecer ao Marcelo por estar aqui conosco, a presença de todos os colegas aqui que compartilharam conosco sua presença, participaram do chat. É um prazer muito grande, é a segunda vez que o Marcelo se disponibiliza a estar aqui conosco, sempre aceitando prontamente nossos convites aqui, sempre trazendo assuntos muito interessantes. As duas vezes que ele teve a oportunidade de participar conosco, foi falando sobre proteção. Eu queria agradecer muito ao Marcelo por essa disponibilidade de estar aqui conosco, fazendo essa apresentação e com que todos possam compartilhar dos seus conhecimentos vastos aí na área de proteção e ir também tirando dúvidas, aprender um pouco mais, que é uma área que vem realmente se firmando aqui em edifícios residenciais, tem sido tido muitos cases de sucesso aí em função dessa questão que foi criada, né, que os próprios arquitetos exigiram vaga de subsolo para os carros, etc. E a proteção veio viabilizar esse desejo dos arquitetos. Isso é muito interessante, né, que essa questão da execução também com cordoalhas engraxadas e que facilitou a execução, etc. Tem esses contratempos de terem muitas as fixações das proteções, quer dizer, causa esse congestionamento mesmo. No caso de vigas, né, para lá já é tranquilo. E essa solução, Marcelo, que o Caracas viabilizou aí, de você fazer o pavimento integral, né, como fosse uma laje só, isso é muito interessante, né? Ele falou nesse sistema aqui conosco, ele já teve a oportunidade de participar aqui também do bate-papo Caracas, mostrando e tal. Esse sistema é muito interessante, você ter condição de fazer um pavimento completo, assim, sem pensar em lajes separadas, né? Você ser uma coisa Na verdade, única, né? o Pavipus, ele é uma laje semelhante a uma laje maciça, só que você tira o concreto onde você não precisa, né? E o sistema de forma dele permite você fazer isso sem usar madeira, né? Então é tudo reciclado ali, você faz com tudo de plástico, né? As regiões maciças são com plasterite, que é liso, e onde você precisa tirar concreto, que o concreto não é necessário, na região dos É, módulos positivos, né? Você vai entrar com as cubetinhas e é muito bom, sabe? É uma execução rápida, né? Limpa, né? São Esse negócio dos rápidos. pontaletes, você escora É, bem, tudo certinho, né? Funciona muito bem. é verdade. E ele está sempre inovando, né? Colocando aquela questão da marca, do cabo que vai para a obra ali, impresso na É, impressora. Aquilo é né, as sensacional invenções aquilo dele, ali, se né, pô? você for olhar, Ele tem muita patente. Ô, Marcelo, eu sei que você tem muita patente, pô, esse negócio aí da eólica, né? Você tem muita patente, eu sei. Mas ele tem muito mais do que você, viu, Marcelo? não, o Caracas Caraca, pô. tem muita coisa. É isso aí. Então, pessoal, um grande prazer aqui estar com todos vocês. Marcelo, se você tiver umas considerações finais, antes da gente encerrar, fica à Rapaz, eu vontade aí. gostaria, primeiro, lhe dar os parabéns, porque você é um cara que, rapaz, você movimenta todo mês aqui a ABS aí na regional de Aracaju, mas não fica restrito a Aracaju, né? Então, você consegue reunir aí os engenheiros do Brasil todo, né? E você sempre trazendo temas interessantes aí para a gente conversar sobre engenharia, que é a coisa que a gente gosta, né? Então, eu lhe dou os parabéns por isso, e parabenizar a ABS, né? E você por estar um cara de frente aí, e agradecer pelo convite, né? Então, quando a gente precisar aí de alguma coisa, a gente pode contar conosco aqui. Sem dúvida nenhuma, certo, Marcelo? Muito obrigado, viu? A gente sempre procura, eu acho que essa questão dessa interação entre os engenheiros, todo mundo preocupado em curtos prazos de entrega, tanto em obra quanto em projeto. E a vida é muito corrida de todo mundo, né? Você, por exemplo, é um exemplo disso. E a gente acaba faltando essa interação. Então, acho essa oportunidade do bate-papo que a ABS disponibilizou aí para todos muito interessante, além de como uma questão científica mesmo, né? O mês passado a gente teve aqui o bate-papo foi sobre fundações e a gente viu, rapaz, a riqueza de estudos que estão sendo feitos, o que foi apresentado aqui de cases assim, que levaram a conclusões interessantes de pessoas experientes nessa área de fundação, como o apresentador que esteve aqui conosco. E essa questão de nós estarmos podendo compartilhar, além de conhecimentos, assuntos gerais, podemos estar aqui o prazer de a gente poder rever os amigos, né? As pessoas que estão presentes, né? Tantos que prestigiam o apresentador, quantos que prestigiam o bate-papo pela ABS, o conhecimento pessoal conosco, com outros também prestigiando a apresentação. É muito interessante essa parceria, né, que a gente faz todo mês. Eu espero poder, assim,
levar isso para frente, né, que a gente venha conseguindo sempre, todo mês, trazer aqui para vocês que participam conosco assuntos muito interessantes da engenharia estrutural. Eu queria aproveitar, né, para a gente saber de muita gente conosco, que quem não é filiado ainda à BES, que vale muito a pena, né, a gente ser associado à BES, porque nos proporciona esse tipo de coisa, esses encontros, né, tem o ENES Nacional, a gente pode participar do Prêmio Talento com projetos dos nossos escritórios, não é? É muito importante essa participação na associação, e a ABS realmente vem desempenhando esse papel da valorização do engenheiro de estrutura, né? Desde 1994, quando começou suas atividades, essa participação nas normas, né? As normas importantes da área de engenharia estrutural e outras também, correlatas de fundações, etc. É muito importante também essa atuação da ABS em entidades internacionais também, como o FIP, né? E que provavelmente agora, nessa nova gestão, a engenheira da Associação de Pré-Moldados, né? Ela provavelmente está sendo cotada para ser a próxima presidente. A gente já via A Íria. A Íria é a próxima. Íria, exatamente. Ela sempre prestigia, sempre está presente nos ENES, compondo as mesas, etc. E a Íria está aí cotada. O professor Fernando Stuck também participa muito do FIP. Isso. E representando também a ABS aqui no Brasil, levando essas questões. Você sabe, Marcelo, o Aliô está morando nos Estados Unidos, né? Eu pensei que Em Miami. ele está morando nos Estados Unidos, e ele levou questões lá Você sabe que ele tem esse curso de pilares já há muito tempo, né? E ele levou essas questões lá para o ACI, pô. O pessoal levou questões assim de estudos dele de pilares. Eu sei que ele está prospectando também lá negócio para o TQS, eu sei disso, para expandir, né, o TQS internacionalmente, mas ele também está atuando nessa área dessa parte relacionada a essa parte de estudo, né, de pilares, etc., do concreto. Ele também é um grande colaborador da TQS. Verdade. Então, pessoal, na verdade, é um grande prazer ter a oportunidade de estar aqui com vocês novamente. E quem quiser conferir daqui mais 2 dias, aí provavelmente a Elaine já está disponibilizando todo esse material aqui. A gravação é integral, né? E aparece a apresentação toda que o Marcelo fez aqui conosco sobre esse case de proteção do edifício BS Flower. Muito obrigado a todos e uma boa noite, né? E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Grande abraço. Boa noite e obrigado pela audiência de todos aí. Tchau, boa noite. Boa noite, Adelson. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite.